Bom dia, meu caro Felipe Vieira. Em primeiro lugar, um feliz ano novo a todos os ouvintes. Espero que possamos enfrentar esta grande crise, que é a crise ética e moral, crise política e especialmente a crise econômica, em melhores condições do que em 2015. Eu não tenho ainda dados sobre a arrecadação do IPTU, até porque nos últimos dias eu estava ali. Só voltei na noite de ontem, então hoje, ainda pela manhã, terei uma reunião com o secretário da Fazenda, Jorge Toneto, quando vou me atualizar sobre a arrecadação do IPTU. Qual a importância do IPTU nessa entrada de ano agora para as contas da Prefeitura fechar janeiro? As contas da Prefeitura estão tranquilas com relação a dezembro, fechamento de dezembro e janeiro? Não, dezembro com certeza fechamos, pagamos segunda parcela, 13º, colocamos em ordem a imensa maioria das nossas contas, certamente numa situação até invejável, perto do que as 5.550 cidades brasileiras conseguiram. Grande parte das cidades fecharam no vermelho. Nós ainda não fechamos o ano e estamos contabilizando os últimos dados, mas provavelmente fecharemos no azul, mesmo que com uma pequena margem, mas não fecharemos no vermelho. E a entrada do IPTU é fundamental para que a gente possa realmente planejar o primeiro semestre de 2016. Não diz respeito somente ao mês de janeiro, mas ao primeiro semestre de 2016. Então a entrada, o pagamento desta parcela única, com desconto de 12%, permite que a Prefeitura possa planejar seus serviços, especialmente os serviços, no mínimo até junho de 2016. Hoje tem uma grande reportagem na Folha de São Paulo mostrando que 3 em cada 4 metrópoles brasileiras tiveram queda de receitas. A crise derrubou os investimentos de 38 das 50 cidades mais populosas do Brasil. Porto Alegre não está em nenhum dos top 10 ali, nenhuma das relações de 10 ali, né? A situação parece mais tranquila que em outras cidades. É isso mesmo ou é só uma impressão? Não é isso mesmo, porque é importante, Felipe, que a gente diga, ouvinte, a Guaíba, que nós nos preparamos para isso. Lá, a partir de 2013, nós começamos a construir, aperfeiçoando o modelo de gestão já implantado pelo prefeito José Fogaça em 2005 e introduzindo na esfera pública municipal, é o primeiro caso do país, o chamado contrato de gestão. O contrato de gestão é um instrumento usado pela iniciativa privada, onde departamentos, setores e até subsidiárias firmam metas em cima de orçamentos a serem gastos ao longo do ano. Então nós introduzimos isso em 2013 na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Contratos de gestão com cada uma das secretarias, departamentos, autarquias, empresas, e monitoramos mês a mês o resultado desse contrato de gestão, fazendo avaliação item por item, se foi cumprido, não foi cumprido, quais as razões, se falta dinheiro, não falta dinheiro e assim por diante. Então, isto permitiu que em 2015 nós pudéssemos olhar melhor o ano, com todas as dificuldades, mesmo levando em consideração a queda dos repasses do governo federal, que aconteceu, a queda do repasse do governo do estado, que aconteceu, pela crise enorme que o governo do estado vivenciou, especialmente o não repasse integral na área da saúde, e pela queda da arrecadação própria que começamos a sentir a partir de setembro e outubro do ano passado. Então, felizmente, como nós estamos mês a mês, olhando através do contrato de gestão os resultados, nós fomos ajustando a máquina, de tal forma que pudéssemos continuar com as principais obras acontecendo, com os principais investimentos acontecendo, sem um cataclisma maior, como tem acontecido na imensa maioria das cidades brasileiras. Mas isso não me deixa confortável de forma alguma, meu caro Felipe Vieira, porque nós sabemos que 2016 a crise vai continuar. Sim. A crise econômica vai continuar. Então é uma incógnita como os municípios brasileiros, que acabam sendo o ente federativo mais processos, porque o governo federal corta do seu orçamento, ele corta, na verdade, repasse para os municípios. Os governos estaduais têm dificuldades nos seus orçamentos, eles cortam os repasses para os municípios. Então isso acaba trazendo maiores dificuldades aos municípios. Então é uma grande incógnita de como os 5.550 prefeitos brasileiros conseguirão enfrentar o ano de 2016. Essa
Esse é o ponto de interrogação que todos nós temos. Esse ranking das 50 maiores que a Folha de São Paulo apresenta hoje é interessante, que é o seguinte: queda na receita tributária, primeiro lugar Salvador, menos 17,7%, e aí segue Porto Velho, Campo de Goytacazes no Rio de Janeiro, que é a crise do petróleo, Nova Iguaçu no Rio de Janeiro, Belfort Roxo, Rio de Janeiro, aí vem Manaus, Serra no Espírito Santo, Campo Grande, Betim, Minas Gerais, Maceió. Aí Betim é atingido fortemente a indústria automobilística, né? Que teve queda também, né? E segue aqui o ranking. Porto Alegre não está nesses 10 aqui. E também queda nos investimentos. Natal, por exemplo, menos 90,71% nos investimentos. Em 10º lugar aparece Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, menos 39,5%, né? E nesses 10 também Porto Alegre não aparece. Aí, por exemplo, o único município dos 50 maiores é o Rio de Janeiro. Com investimento positivo, 57,7%, mas aí em relação à realização das obras da Olimpíada, né, que veio dinheiro do governo federal. O resto, todo mundo apresenta queda aqui. É impressionante. É a tendência geral. Eu tenho participado das reuniões da Frente Nacional do Prefeito, eu fui presidente até pouco tempo atrás, agora sou um dos vice-presidentes, e a choradeira é generalizada. Por quê? Porque é importante que o ouvinte entenda, meu caro Felipe, o que tem acontecido. Mais atribuições são colocadas no colo dos prefeitos. Aprova-se em Brasília mais responsabilidades para que a prefeitura possa realizar, o Poder Judiciário impõe mais deveres aos prefeitos, o Ministério Público entra com ações impondo mais responsabilidades, só que ninguém diz de onde sai o dinheiro. O dinheiro, aliás, não vem um centavo a mais, aumenta-se a responsabilidade sem que um centavo a mais chegue nos cofres dos municípios. Eu não tenho dúvida que 2015 já foi difícil para os prefeitos e prefeitas brasileiros, 2016 deverá ser um ano ainda mais angustiante. Isto não se deve ao processo eleitoral, mas se deve à grande crise do país e as três grandes crises que o país está vivenciando. É claro, é importante deixar muito claro o seguinte, Felipe. A primeira das crises, que eu coloco como a principal nesse momento, que é a crise ética e moral, ela tem um lado extremamente positivo. Porque pela primeira vez na história brasileira, é só nós estudarmos a história brasileira, olharmos com atenção todos os grandes fatos acontecidos nesse país, nós temos uma investigação pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, pelo Poder Judiciário, pela primeira vez, onde não só os corruptos, mas os corruptores também estão indo para a cadeia. É senador da República indo para a cadeia, é o presidente da Câmara sendo investigado de forma adequada, não aquela farsa que se fez contra o deputado Ibsen Pinheiro, quando era presidente da Câmara, onde uma revista alterou 3 zeros e ele acabou sendo caçado por um erro da revista que reconheceu 10 anos depois. Então, estou dizendo de investigações sérias que estão sendo feitas agora. Ministros estão sendo investigados, os grandes empreiteiros do país estão na cadeia. Então, isso é positivo, porque quem sabe, ao final desse processo de investigação, nós tenhamos aí um país que trate de uma forma melhor, mais adequada, mais transparente a coisa pública. Dentro desse quadro, antes de a gente perguntar novamente, o senhor imagina que Dilma Rousseff completa o mandato dela, pela sua experiência, o senhor foi deputado federal, o senhor está seguidamente em Brasília, vocês conversam com outros governadores, com outros prefeitos de grandes capitais, Dilma completa o mandato, esse é um ano que Dilma permanece no cargo, esse é um ano chave, né? Qual é a avaliação de vocês, o senhor e de vocês, prefeitos, a respeito dessa situação do impeachment? Certamente existe um grande ponto de interrogação sobre os desdobramentos dessas crises. O que eu tenho uma convicção muito forte na conversa com os demais prefeitos é de que, ao mesmo tempo em que torcemos muito para que as investigações aconteçam, continuem, se aprofundem, temos a convicção de que nenhum ato de improbidade até o momento atinge a presidente Dilma. Quero aqui fazer uma referência, meu caro Felipe, porque eu era deputado federal no processo do impeachment do presidente Collor, Fernando Collor de Mello. É verdade. E lá existem digitais muito fortes de improbidade do ex-presidente Fernando Collor. Não foi só a Fiat Elba, como alguns citam. Segundo, a reforma da Casa da Dinda claramente foi feita por empreiteiros. E o terceiro, que as pessoas impressionantes esquecem, foi a Operação Uruguai, onde milhões de dólares foram desviados e as digitais do presidente Collor estavam lá impressas, comprovadas, devidamente autenticadas. Por isso,
exatamente pelos fatos de que isso atingiu o ex-presidente, ele que o impeachment acabou sendo aprovado. Hoje, nenhum fato de improbidade atinge a presidente Dilma. Mas sabemos que o processo de impeachment no Congresso Nacional ele é mais político do que jurídico, é uma grande incógnita. Eu acho que a presidente vai continuar, mas nesse momento ninguém pode afirmar se isso vai acontecer ou não. O que eu naturalmente entendo é que quanto mais esse debate acontecer no país, mais imobilizado o país continuará e com menor chance de sairmos da crise econômica. Porque para combatermos a crise econômica será necessário que tanto o Congresso Nacional quanto o Poder Executivo Federal tomem medidas e essas medidas sejam tomadas em prática. Então, quanto mais nós prolongarmos a crise ética, moral, a crise, consequentemente, a profunda crise política, mais forte será a crise econômica no país como um todo. Tá. Bom, vamos lá. Pela sua experiência, qual é a pergunta que mais chega dos ouvintes agora aqui? Segurança? O senhor errou, tá? Mas tem bastante também. Tem bastante segurança. Mas estão perguntando por obras aqui, principalmente obras da Copa. Vamos lá. A questão da segurança, então, que é uma questão que o senhor está interessado. A questão da segurança pública, tem o que a prefeitura fazer? O senhor entrou, dá para dizer, comprou uma briga com o governo do estado nessa questão, com o secretário de segurança, o Antônio Jacini. O senhor quer a Força de Segurança Pública em Porto Alegre, o secretário e o governador Sartori não veem essa necessidade. Vê alguma possibilidade de mudança nisso ao longo de 2016? É difícil, obviamente, hoje conseguir atualizar esse quadro, porque teremos que continuar fazendo a reflexão. Só que nesse meio tempo um outro debate acabou aparecendo, colocado pelo secretário Antônio Jacini, que foi da municipalização da segurança pública no estado. Na verdade, o que ele diz? Que nós devemos ampliar os efetivos das guardas municipais, são apenas 27 municípios, dos 497 municípios do estado, apenas 27 municípios que têm guarda municipal, e que a gente tem que ampliar o poder das guardas municipais. O que significa, na prática, começarmos a municipalizar a segurança pública no estado. Eu acho que quem deve cumprir com essa função, por estar melhor preparada, por ter uma tradição, é a Brigada Militar. Obviamente, hoje o efetivo da Brigada Militar é muito inferior ao efetivo que nós deveríamos contar. Isso não é culpa do atual governo, isso já se dá há mais de 20 anos com a redução do efetivo da Brigada Militar. Isso acaba acarretando uma presença muito menor do policiamento ostensivo e preventivo. Isso a gente não substitui com a Guarda Municipal, a gente substitui ou com o aumento do efetivo da própria Brigada Militar ou com a vinda da Força de Segurança Nacional. É esta a compreensão que o prefeito municipal de Porto Alegre tem sobre o tema de segurança. Tá. Prefeito, tem alguma possibilidade, o senhor esteve lá no Congresso repetindo essa questão aí da municipalização, de se efetivamente ter o que a gente vê em outros países, a segurança pública vir para a prefeitura, o que teria que ser necessário? Porque a gente tem uma brigada militar, é complicado fazer simplesmente a transferência, né? E isso não tem como as prefeituras, não estou nem falando só no aumento de carga de repasse de dinheiro para as prefeituras, mas as prefeituras assumirem a segurança pública como um todo, né? Sem a Polícia Militar dos Estados, teria como fazer isso de alguma forma? Vocês já conversaram sobre isso de alguma forma, em algum momento? Quando eu era deputado federal, Felipe, esse debate apareceu com toda a contundência. Eu me recordo que foi o deputado que propôs a municipalização das PMs em todo o país. Isso acabou gerando um grande e muito positivo debate no Congresso Nacional. Buscou-se especialistas do mundo todo, verificou-se a realidade de vários países e percebeu-se claramente, como tu acabaste de colocar, que em grande parte dos países a segurança pública, esse policiamento ostensivo preventivo, policiamento judiciário que é feito, é feito pelas prefeituras, pelos municípios. O caso mais concreto, mais visível, é dos Estados Unidos da América. Sim. Lá nós temos, na verdade, numa única delegacia, nós temos os policiais uniformizados, que fazem o policiamento preventivo e ostensivo, e temos os policiais civis, que são os detetives que fazem o policiamento judiciário. Então lá, o xerife que comanda, que seria
o chefe da segurança, ele inclusive em grande parte dos municípios que têm autonomia é eleito pela população. Então é um outro sistema. Bom, se isso pode ou não ser replicado para o Brasil, é uma outra reflexão, é um debate extremamente importante. Eu acho que, nesse momento, eu não considero adequado o debate. Eu acho que o debate correto que nós temos que fazer é de que forma vamos reforçar o que existe de segurança pública no Estado. Uma corporação com a Brigada Militar, ao invés de esvaziarmos o seu papel, que em 1997, também quero voltar um pouco no tempo, já foi retirada uma parte do papel desempenhado pela Brigada Militar, que era da fiscalização do trânsito. Com a introdução do Código de Trânsito Brasileiro, os municípios passaram a ter o papel e o poder de fiscalizar o trânsito. Aqui em Porto Alegre foram criados os agentes de fiscalização, os ajuizinhos. Retirou-se da Brigada Militar já uma atribuição. Para quê? Para que a Brigada Militar se dedicasse única e exclusivamente à segurança pública. Então eu continuo entendendo que o grande debate passa de que forma nós, a médio prazo, e é impossível exigir isso a curto prazo, vamos reforçar o contingente da Brigada Militar, da Polícia Civil, porque desta forma, de forma estadualizada, nós vamos poder pensar a segurança pública dos 497 municípios do Estado. O senhor sabe que eu tenho uma visão um pouco diferente aí, eu sou daqueles que acham que a retirada da Brigada Militar do Trânsito, na verdade, prejudicou a gente na questão da segurança, né? A gente via brigadiano fazendo segurança do trânsito, e aí a gente via brigadiano na rua, mais do que a gente vê hoje. Hoje chegou ao ponto, prefeito, de alguns dias aqui, eu ter visto viaturas da Brigada Militar e ter transformado isso em notícia. Porque de tão pouca viatura da Brigada, eu vejo mais EPTC na rua do que viatura da Brigada, muitas vezes. Eu acho que... Mas isso não se deve ao fato de ter sido retirado o dever da fiscalização do trânsito. Isso se deve ao fato da redução bastante significativa do efetivo da Brigada Militar. Imagina, com essa redução, que é uma redução bastante dramática, se a Brigada Militar continuasse fiscalizando o trânsito, nós estaríamos sem trânsito fiscalizado e sem segurança na cidade. Essa é a verdade. Perfeito. Bom, vamos lá, prefeito, deixa eu só lhe questionar aqui o seguinte, ó. Obras, tá? Eu vou pegar a pergunta mais dura aqui, que foi porque tem várias perguntas aqui sobre obras, eu vou pegar aqui depois pro sujeito dizer, não, mas... Pergunta para o prefeito Fortunati, e as obras da Copa de 2014 ficarão prontas para a Copa de 2018? Trincheira da Plínio e Anitta não são uma prova da falta de planejamento? Como pode uma prefeitura prometer uma obra sem um levantamento ambiental no caso da Pedra da Anitta? E como pode uma prefeitura aprovar uma obra e prometer uma obra com um terreno que não se sabe de quem é, no caso da Plínio? Questiona aqui o Lucas. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que recobrar uma coisa. Nós aproveitamos o evento da Copa do Mundo exatamente para trazermos para Porto Alegre obras que estavam engavetadas há muitos anos. Como exemplo, a Avenida Tronco. A Avenida Tronco foi planejada em 1979. Está lá no plano diretor de 1979. Nunca saiu do papel, ao contrário, mais e mais famílias foram morando ao longo do leito da Avenida Tronco. Todas as demais, as 5 obras da terceira perimetral foram planejadas junto com a terceira perimetral. Nunca saíram do papel por falta de recursos. A duplicação da Avenida Beira-Rio está planejada há muitos anos, desde que o prefeito Alceu Colares fez a Avenida Beira-Rio, uma parte, já havia planejamento da sua duplicação e assim por diante. O que nós fizemos? Nós aproveitamos a oportunidade da realização da Copa do Mundo, quando foram oferecidas para as 12 cidades, somente para as 12 cidades sede, um financiamento, com prazo de carência maior, juros menores, prazo de pagamento menor, nós conseguimos buscar os recursos para exatamente conseguirmos realizar essas obras. Se nós não tivéssemos aproveitado a Copa do Mundo, essas obras continuariam na gaveta, ou seja, não sairiam do papel. E certamente não seria nesse ano de crise, não vai ser no ano que vem. Quem sabe daqui a mais 40 anos, algum prefeito poderia retirá-las da gaveta. Nós aproveitamos, então, o financiamento especial da Copa do Mundo. Então, cada obra tem a sua história.
na questão da Anitta, foi feito estudo geológico sobre o terreno. Bom, isso é feito por geólogo contratado, empresa contratada por licitação. Obviamente houve um erro no estudo. Bom, isso não compete, não dá para responsabilizar a prefeitura. A prefeitura cumpriu com todos os ditames do edital de licitação. Consta lá que tem que ser feito um exame geológico, foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado. Foi tudo de acordo com a lei das licitações. Na Plínio nós sabíamos sim que havia um terreno que era nosso, entramos com processo de desapropriação. Nesse processo de desapropriação, obviamente o proprietário entrou na justiça, isso se prolonga até hoje. Então, a vida real, ela impõe dificuldades. Todas as obras de mobilidade ficaram mais de 6 meses paradas, 7 meses paradas, lá em 2014, por falta de repasse de recursos do governo federal. Os corredores de ônibus, além de ficarem 6 meses parados, 7 meses parados, por falta de repasse dos recursos do governo federal, não vamos esquecer, Felipe, as pessoas têm memória curta, por isso é importante relembrar, por uma ação do Ministério Público do Estado, as areieiras que retiravam areia do Lago Guaíba ficaram impedidas de retirar a areia do Lago Guaíba. E os corredores de ônibus ficaram parados 8 meses por não ter mais areia no estado. Então vamos lembrar que o Correio do Povo, a Rádio Guaíba, publicou isso com bastante destaque. Então nós temos que voltar no tempo e ver que cada obra tem a sua história. As dificuldades vão aparecendo. O que me compete como prefeito da cidade de Porto Alegre é enfrentar cada uma das situações. O que eu tenho consciência absoluta, tranquilidade absoluta em dizer aos ouvintes, estas obras, elas estão acontecendo porque nós buscamos uma oportunidade, não perdemos a oportunidade, o cavalo estava passando encilhado e por isso buscamos os recursos. As dificuldades existem, como em qualquer obra. A gente faz uma pequena obra em casa, ela normalmente leva mais tempo do que a gente planejou, acaba custando mais recursos. No nosso caso, não. Nós estamos levando mais tempo com os mesmos recursos. Vou lá, como exemplo da Avenida Ceará, trincheira da Avenida Ceará. Obra tinha iniciado, começava uma obra normal, aí infraero, a partir exatamente de Brasília, uma ativa, dizendo, obra nas proximidades dos aeroportos só podem ser feitas da meia-noite às 6 da manhã. Pois tivemos que refazer o contrato, 1 ano de discussão para refazermos o contrato junto ao Tribunal de Contas do Estado. Aliás, tivemos por parte dos auditores a melhor acolhida, buscamos as fórmulas. Por quê? Porque fazer uma obra da meia-noite às 6 da manhã é diferente de fazer uma obra das 6 da manhã à meia-noite. Todo mundo sabe disso, porque tem que ter iluminação própria, a hora noturna diferenciada, ou seja, um novo contrato. Nós temos que fazer um novo contrato. Poderia dar aqui um histórico de cada uma das obras para mostrar as dificuldades. Mas deixando claro, a Avenida Beira Rio, pronta, está lá prontinha, pessoas estão usando e, pelo que eu sei, estão adorando. Viaduto Abdias do Nascimento, pronto, entregue à cidade. Viaduto da rodoviária, pronto, entregue à cidade. Viaduto São Jorge, que fica na Bento Gonçalves, com a terceira perimetral. Os 2 andares prontos, somente as alças laterais não ficaram prontas. Por quê? Porque nós não conseguimos a cedência dos terrenos da Brigada Militar e do Exército, que ficam do lado esquerdo e do lado direito, para fazermos as alças. Felizmente, no início do ano passado, 2015, conseguimos. As obras estão quase prontas e assim por diante. Então, certo. O que é importante deixar claro, nós estamos passo a passo monitorando. O secretário Urbano Schmidt tem sido realmente um fiscal, um monitor zeloso a cada momento para que as obras possam ser entregues à cidade. Perfeito. Só para resumir, prefeito, então, só, assim, qual é o cálculo de Anitta e Plínio? Qual é o cálculo hoje da prefeitura? Então, a Anitta ficará pronta até o primeiro semestre, final do primeiro semestre de 2016, a Cristóvão ficará pronta também até o final do primeiro semestre de 2016, a Plínio não tem data. Tá. Porque não temos uma decisão final que passa pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Poder Judiciário, isso independe da Prefeitura Municipal do Porto Alegre. Então, ficam prontas em 2016, a Plínio, essa não tem data? Tá. Não, só para... Não tem data. Tá, tudo bem. Vamos lá. Tem várias outras perguntas. O senhor entra no ar, o senhor sabe que tem sempre são várias perguntas. Eu tenho uma pergunta específica, prefeito. Nós tivemos em novembro, dezembro, a polêmica do Uber.
Prefeitura de Porto Alegre vai regulamentar esses aplicativos? Como é que vai se dar essa questão? E também tem uma situação que o Eduardo Paganella levantou aqui, o Correio do Povo fez a reportagem também, né? Os carros elétricos. Porto Alegre pode ter aí o aluguel de carros elétricos, tipo, vamos usar aqui o Estação Bike Poa, né? Para que as pessoas tenham essa possibilidade. Como é que está isso? Nós estamos bastante avançados na negociação sobre o carro elétrico. Naturalmente, não sei se com a crise que se abate sobre o país, a empresa, que é uma grande empresa, e vou, enquanto não mencionar o nome, que nós estamos negociando, mas há uma grande possibilidade que nesse ano de 2016 a gente coloque os primeiros carros elétricos em Porto Alegre. Mas volto a dizer, tudo isso vai depender da própria vontade da empresa em função da crise econômica. Do ponto de vista da Uber, uma empresa que neste ano de 2015 teve um lucro de 1 bilhão e 500 milhões de dólares, obviamente a questão da Uber está sendo analisada. Eu formei uma comissão especial, está tratando do assunto, discutindo com todos os setores, formado pela Procuradora-Geral do Município, Cristiane Neri, pelo secretário de Mobilidade, Vanderlei Capelari, pelo secretário de Governança, César Busato, pelo meu chefe de gabinete, Ricardo Gomes, que está ouvindo todo mundo, inclusive a própria que possa, assim ao cabo, decidir o que fazer sobre esse tema. O senhor conversou... Eu acredito que até o final do mês de janeiro nós já tenhamos condições de apontar qual o caminho a ser seguido para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O senhor conversou com outros prefeitos, o caso do prefeito Fernando Haddad de São Paulo, ele está tentando regulamentar lá, e lá parece que a Uber está gostando da proposta da Prefeitura de São Paulo. Eu não tenho todos os detalhes, mas parece que lá estão chegando a um acordo de uma regulamentação, com a Uber inclusive pagando alguma coisa para a Prefeitura de São Paulo, o que ela faz em alguns países, da maioria não, mas tem países onde ela acaba pagando, né? Na verdade, em algumas cidades a Uber está desaparecendo. Tem notícia de hoje que a Uber já está sendo fechada por imposição de alguns municípios do mundo. Então, é um tema complexo, indiscutivelmente, mas que passa obrigatoriamente pela regulamentação, se for para existir. A situação de São Paulo não é tão tranquila, Felipe, porque quando o prefeito Fernando Haddad anunciou a consulta pública, obviamente começou um grande debate. Sim. E a resistência para a regulamentação de alguns setores é muito forte. Outros desejam a regulamentação. Então, eu te diria que nós teremos pela frente um grande debate, que eu acho que é importante que aconteça. Isso nós queremos que aconteça em Porto Alegre também, para que a gente possa, no país, especialmente nas grandes cidades, ter uma única posição. Eu tenho dialogado com o prefeito Fernando Haddad, tenho dialogado com o prefeito Eduardo Paes, com o prefeito Gustavo Frutti, com o prefeito Márcio Lacerda, são os prefeitos de algumas das capitais onde a Uber participa, para que a gente possa seguir a mesma linha de comportamento, em termos de uma única definição em todas essas capitais. Prefeito, e só para fechar aqui, uma pergunta que vem repetida às vezes aqui também, de diferentes ouvintes, tá? Há alguma possibilidade ainda de obras, que foi falado de metrô, ou o metrô está definitivamente arquivado em Porto Alegre, ou a gente vai ter o metrô só agora no debate da prefeitura, vem aí o debate, né, dos candidatos, o senhor não é candidato, mas como é que fica a questão do metrô, que é uma pergunta que é repetida às vezes aqui. Nós estamos finalizando a PMI, que é a proposta de manifestação de interesse que as empresas apresentaram. Nós estamos aqui com os técnicos do metrô de Madrid, que são os melhores técnicos do mundo, o acompanhamento dos técnicos do BNDES também, na questão financeira orçamentária, e acreditamos que ainda no primeiro semestre de 2016 nós tenhamos concluído esse estudo e possamos preparar o edital de licitação. Bom, o que fica faltando? Aí o que fica faltando, obviamente, é o aval do governo federal. Sem o governo federal nessa obra, sem o financiamento do governo federal, obviamente a obra não poderá ser iniciada. Então, se está sepultado ou não, eu não joguei a toalha de forma alguma, filho. Eu sou um cara muito persistente, tu me conhece, obstinado naquilo que eu acredito, e vou lutar até o último dia do meu mandato para que eu possa, pelo menos, colocar o edital de licitação do metrô na ordem do dia. Posso não conseguir por forças externas, ou seja, porque o governo federal não venha a concordar, mas vou lutar com todas as minhas forças para que isso aconteça.
E uma outra questão que é repetida às vezes aqui é a questão de sujeira em Porto Alegre, prefeito. Eu vou pegar aqui que é um trajeto que eu sei que o senhor caminha, né? Então, para até colocar. A nossa Porto Alegre nunca esteve tão abandonada. O centro é uma sujeira, gente dormindo no chão. Diga ao prefeito para andar por lá nas primeiras horas da manhã. O senhor faz esse trajeto, então estou lhe questionando por isso. A ponte dos... Só uma coisa, Felipe. Tratar morador de rua como sujeira, bom, isso eu não vou concordar. Perfeito, tá bem. Desculpa, não, perfeito. Felipe, mas perfeito. Isso é de um desatino. Concordo com o senhor. Uma desumanidade que eu estou perplexo. Concordo com o senhor. Li na corrida aqui. Um porto-alegrense tem a coragem de ligar para a Rádio Guaíba e chamar de sujeira um morador de rua. Tá. Eu quero dividir as duas coisas. É a Heloísa que mandou essa questão aqui. Mas vamos lá. Prefeito, a questão do... Da cidade. Tá, nós isso aí. estamos com a cidade mais limpa, é só andar pela cidade. Nós finalmente conseguimos colocar o novo sistema, tanto de coleta seletiva na cidade. Todas as ruas de Porto Alegre hoje tem coleta seletiva. É um modelo para o país. Não tem nenhuma grande cidade brasileira que tenha coleta seletiva em toda a cidade, nós temos, então é importante que as pessoas colaborem. Nós conseguimos finalmente fazer a licitação da coleta domiciliar, estamos ampliando o número de equipes que passam para fazer a coleta domiciliar, mas é importante uma coisa, Felipe, que as pessoas colaborem. O que nós mais vimos nas redes sociais nesse início de ano? Exatamente fotos lá de Copacabana, fotos de Tramandaí, de Capão. Estou lembrando de algumas fotos que eu vi nas redes sociais reclamando de que as pessoas depois das festas simplesmente deixam o lixo nas ruas. Então o que a gente precisa chamar a atenção é que as pessoas têm que colaborar para não jogar lixo na rua. Nós vamos colocar agora, para que não usem como desculpa, mais 5.000 lixeiras a partir de agora de fevereiro. Vamos instalar mais 5.000 lixeiras nas ruas. Instalamos o Arrecada Pituca, que é exatamente o topo de cigarro. É impressionante o número de cigarros que são jogados nas ruas. Então as pessoas têm que colaborar para que a cidade fique limpa. Não adianta só cobrar do poder público. Se cada um não fizer a sua parte, nós não vamos a lugar nenhum. Aí, falta lixeira. Eu faço sempre... Tu sabe quantas lixeiras existem em Tóquio, que é uma megalópole? Nenhuma. É uma megalópole. Nenhuma lixeira. E lá é a cidade mais limpa do planeta, indiscutivelmente. É impressionante. Ô, prefeito, a gente já conversou sobre esse assunto aqui, e eu já fui às fotos dos meus passeios em Tóquio, das ruas de Tóquio, porque quando o senhor me disse isso, eu assim, mas não pode. Aí eu fui olhar as minhas fotos em Tóquio. Não tem nenhuma lixeira mesmo. E aí tem uma explicação que foi em função daquele do gás sarin lá atrás, né? Eles tiraram as lixeiras das ruas, existiam as lixeiras, eles tiraram as lixeiras, mas o povo continua mantendo a cidade limpíssima, não tem uma sujeira. Exatamente. Então é isso, é uma questão cultural. O poder público tem que fazer a sua parte, as pessoas têm que cobrar do poder público, sem dúvida nenhuma. Mas as pessoas têm que fazer a sua parte. Agora, sobre os moradores de rua, que não são lixo de forma alguma, eu coloquei até no Twitter uma matéria, eu coloquei ontem, casualmente, o aumento de moradores de rua em Nova York. Isso é um fenômeno mundial, por causa da crise econômica. Nova York teve um aumento de 600% de moradores de rua nesses últimos anos. Então, morador de rua nós estamos tratando de forma adequada. Obviamente, estamos ampliando o número de abrigos, estamos fazendo centro pop, restaurante popular, tudo isso para darmos uma atenção maior ao morador de rua. O que nós não vamos fazer é tratar o morador de rua como lixo, podem ter certeza. Se as pessoas moram nas ruas, nós temos as nossas equipes da FASC, da Fundação de Assistência Social, são assistentes sociais que fazem abordagem, tentam convencê-los. Nós não obrigamos, até porque não temos esse papel e nem podemos, não sair das ruas. O que a gente faz é o possível para retirá-los de áreas inadequadas. Isso não é possível, nós temos uma ação permanente para que eles não fiquem em áreas inadequadas. Agora, terminar com o morador de rua só quando o Brasil voltar a crescer, tivermos uma economia forte, tivermos mais recursos, para que a gente possa fazer com que eles, grande parte deles que são
doentes mentais, a imensa maioria usuários de drogas, para que a gente possa gradativamente recuperá-los. Nós estamos fazendo isso no cotidiano, mas naturalmente é um trabalho que não é muito simples. Por quê? Porque com a crise econômica tem uma crise social, desagregação social e, consequentemente, aumenta o número de moradores de rua na nossa cidade. Tá. Hoje é 4 de janeiro de 2016. 4 de janeiro de 2017, o senhor vai estar de férias, né? Há uma dúvida, eu já perguntei isso para o senhor, vou repetir, porque daqui a um ano essa vai ser a pauta, pós-eleições vai ser a pauta. Qual é o futuro de Fortunati? A última vez que eu lhe questionei isso, a informação que eu tinha é que o senhor queria ir para uma banca de advocacia, tirar da parede lá, ou manter na parede, mas usar o diploma de advogado. Só que alguns lhe colocam no Palácio Piratini e muita gente, inclusive muita gente próxima do senhor, diz o seguinte: ele, na verdade, está com o sonho de tentar uma cadeira para o Senado. Quais são as suas definições políticas pós-prefeitura de Porto Alegre? Bom, Felipe, o que eu posso garantir aqui aos ouvintes, com toda a tranquilidade, é de que eu tenho um foco, que é concluir meu mandato até o final de 2016, o que não é pouca coisa, levando-se em consideração toda a grave crise que nós estamos atravessando, e eu tenho como competência, como obrigação, juntamente com o vice-prefeito Sebastião Melo, levar então até o final do ano de 2016. Naturalmente, bom, depois vou ter que pensar o que fazer. Em primeiro lugar, eu tenho que sobreviver. E por isso a ideia de trabalhar como advogado, ela é muito, muito presente. Isso não vou mentir, nem vou, obviamente, tergiversar sobre isso, mas eu terei que trabalhar. E a ideia, eu sou advogado, eu acho que tenho uma grande experiência em administração pública, especialmente, e posso ir para o escritório para ganhar a vida, ou seja, para realmente exercer o meu papel como profissional, como advogado que sou. 2018 é tão distante, o que eu posso dizer é que não almejo, e digo isso da forma mais tranquila possível, concorrer ao governo do Estado. Para quem, o pessoal diz, o Porto Alegre está escondendo o jogo. Não é o meu estilo, Felipe. Tu sabe perfeitamente que eu dizia, eu quero ser prefeito de Porto Alegre. É verdade. Eu quero ser prefeito de Porto Alegre. Eu, quando desejo uma coisa, eu digo isso com clareza. O que eu estou dizendo hoje? Não pretendo concorrer ao governo do Estado em 2018. Existe alguma possibilidade de concorrer ao Senado Federal? Existe. Esse é um desafio que me interessa, que me encanta, que me motiva. Bom, se isso vai acontecer ou não, o futuro vai dizer. Tá bom. Prefeito, tem uma última questão. E é a última mesmo, que a gente explodiu todo o tempo aqui, mas é uma questão que até foi levantada pela Guaíba. O movimento de direitos humanos vai pedir ao senhor que vete o nome de criação do bairro Costa e Silva. A comunidade, ou algumas pessoas da comunidade, querem manter o nome porque esse nome está lá há muito tempo, né? O senhor já tomou uma decisão com relação a esse caso específico? Não, Felipe. Na verdade, logo após o projeto de lei foi aprovado em dezembro, lá nos últimos dias do trabalho legislativo, eu em seguida tirei meus 10 dias de férias, me abstraí totalmente de todo e qualquer compromisso em relação a Porto Alegre. Eu estava lá em Iraquera, no litoral catarinense, nem o celular pegava, para ter uma ideia. O que é bom, né? É muito bom, aliás. O que é muito bom, né? É uma praia completamente afastada da grande agitação, praia maravilhosa, estava lá com meus familiares e amigos, foi muito bom. Então, a partir de hoje, eu retomo a minha vida normal aqui na cidade de Porto Alegre. Então, não olhei o assunto, não voltou ainda da Câmara, está me informando aqui o vice-prefeito Sebastião Melo, o projeto de lei ainda não voltou da Câmara Municipal de Vereadores. Então depois nós vamos analisar com calma, com tranquilidade, na questão, o projeto de lei que cria os novos bairros da cidade. Na questão Castelo Branco, o senhor não tomou nenhuma atitude, foi para a Câmara sancionar, voltou para a Câmara. Nessa questão, o senhor imagina que vai mudar a sua posição? É natural, porque faz parte de um projeto global. Eu não tenho como simplesmente silenciar sobre o projeto na sua totalidade. Então, é um projeto que cria mais 15 novos bairros na cidade, nós temos 81. Então eu terei que me posicionar sobre o projeto de lei na sua integralidade.
e entre eles, obviamente, um dos bairros que é esse que ratifica, confirma o bairro. Então, tudo isso será feito no seu devido tempo. Tá bem. Prefeito, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Vamos conversando ao longo do ano. Com certeza, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, meu caro Felipe. Desejo a todos os ouvintes um feliz 2016. Vamos enfrentar a crise com tranquilidade, sempre entendendo que as investigações elas devem realmente continuar, doa quem doer, para que a gente possa dar tirada desse processo. Aliás, lembrando sempre, Felipe, quando se fala em transparência, em 2015, Porto Alegre foi destaque em 2 oportunidades. Recebemos o primeiro lugar no Tribunal de Contas do Estado como a cidade mais transparente do Estado do Rio Grande do Sul, e há poucos dias atrás, do Ministério Público Federal, que faz a investigação da Lava Jato, entre outras operações, fez o ranking das 5.550 cidades brasileiras da transparência, dando 0 a 10, a nota 0 a 10. Porto Alegre tendo 10 em transparência. Então é dessa forma que nós queremos continuar trabalhando em Porto Alegre no ano de 2016. Enfrentando com tranquilidade, com firmeza, obviamente orando a Deus para que nos abençoe a cada momento, mas apostando que a gente possa suportar a crise e entregar uma cidade ainda melhor no final de 2016. Feliz 2016 a todos, que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade.